Sou William Shakespeare, da série Teorias e Pensamentos. Vamos tratar de um assunto muito instigante, que vai exigir de vocês um pouco mais de paciência. Ele aborda sobre o nosso comportamento. Vamos lá. Teoria do fingimento. A teoria do fingimento é um conceito que se manifesta em várias áreas do conhecimento, desde a filosofia e psicologia até a literatura e sociologia. Em essência, ela explora como e por que os seres humanos criam e mantêm ilusões sobre si mesmos e o mundo ao seu redor. Esse fingimento pode se referir a uma série de comportamentos e atitudes em que a aparência, a performance ou o discurso não correspondem à verdade subjacente. Para uma análise mais profunda, é útil considerar como essa teoria se desdobra em diferentes contextos. Platão e a caverna. Platão, em sua alegoria da caverna, descreve como os prisioneiros na caverna percebem apenas sombras projetadas na parede, que eles tomam como realidade. Esse conceito reflete a ideia de que muitos vivem em uma forma de fingimento, acreditando em uma realidade superficial sem compreender a verdadeira essência das coisas. Fingimento psicológico. Na psicologia, o fingimento pode ser explorado através do conceito de autoengano e das máscaras sociais que usamos. O autoengano é a habilidade de enganar a si mesmo para evitar a dor ou a dissonância cognitiva. As máscaras sociais referem-se às personas que adotamos para interagir com os outros e nos integrar socialmente. Teoria da dissonância cognitiva. Leon Festinger introduziu a teoria da dissonância cognitiva, que sugere que os indivíduos experimentam desconforto quando possuem crenças ou comportamentos conflitantes. Para reduzir essa dissonância, eles podem recorrer ao fingimento, ajustando suas crenças ou criando racionalizações para justificar suas ações. Máscaras sociais e autenticidade. A psicologia também estuda como as pessoas usam máscaras para se adaptar a diferentes contextos sociais. Essas máscaras podem servir como uma forma de fingimento para atender às expectativas sociais, ocultando aspectos autênticos da personalidade em favor de uma imagem mais aceitável. Fingimento na literatura. Na literatura, o fingimento é frequentemente um tema central, explorado em muitos romances, peças e histórias. Os autores frequentemente usam fingimento para revelar verdades mais profundas sobre a natureza humana e a sociedade. Shakespeare e o fingimento. William Shakespeare, em obras como Hamlet e Macbeth, explora o conceito de fingimento através de personagens que encenam papéis para alcançar seus objetivos. O famoso ser ou não ser de Hamlet reflete a questão da autenticidade versus aparência e o impacto do fingimento na vida e na moralidade dos personagens. O fingimento na comédia. Na comédia, como nas obras de Molière, o fingimento muitas vezes serve para expor e criticar as hipocrisias da sociedade. As comédias frequentemente apresentam personagens que fingem ser algo que não são para obter vantagens ou evitar consequências, proporcionando uma visão crítica da condição humana. Fingimento sociológico. A sociologia examina o fingimento dentro das dinâmicas sociais e das estruturas de poder. O fingimento pode manifestar-se em várias formas, como a construção de identidade social e o desempenho de papéis sociais. Teoria do ator social. Erving Goffman, em sua teoria do ato social, propõe que os indivíduos se envolvem em um desempenho contínuo para manter uma impressão específica diante dos outros. Esse conceito, descrito em A Apresentação do Eu na Vida Cotidiana, sugere que todos estão constantemente fingindo ou encenando para alinhar suas identidades públicas com as expectativas sociais. Construção da identidade. A construção da identidade social é um processo em que o fingimento pode desempenhar um papel significativo. As pessoas podem adotar certos comportamentos e atitudes para se conformar com normas e expectativas, ocultando aspectos de sua verdadeira identidade para se adequar a diferentes contextos sociais. A teoria do fingimento oferece uma visão abrangente sobre como e por que os seres humanos criam e mantêm ilusões. Em diversas áreas, desde a filosofia até a psicologia e a sociologia, o conceito de fingimento revela muito sobre a complexidade das percepções humanas e das construções sociais. Embora o fingimento possa ser visto como uma forma de engano, ele também pode ser compreendido como uma estratégia adaptativa, um meio de navegar em um mundo repleto de complexidades e expectativas. Essa teoria destaca a tensão entre a realidade e a aparência, oferecendo uma reflexão sobre a autenticidade e a verdade na experiência humana. Ao examinar o fingimento em diferentes contextos, obtemos uma compreensão mais profunda das dinâmicas sociais e pessoais que moldam nossas vidas. No âmbito jurídico, a teoria do fingimento pode ser explorada em relação ao julgamento, a interpretação das leis e a aplicação da justiça.
Essa teoria reflete sobre como as leis e os processos judiciais podem ser influenciados por aspectos que vão além da letra da lei, incluindo a interpretação subjetiva, a aparência das ações e a construção social da justiça. Vamos explorar esse tema em detalhes. Fingimento na interpretação das leis. A interpretação das normas. A interpretação das leis frequentemente envolve um grau significativo de subjetividade. Juízes e advogados podem interpretar a mesma norma jurídica de maneiras diferentes, dependendo de suas perspectivas, valores e contextos sociais. Esse processo pode ser visto como um tipo de fingimento, onde a interpretação não é uma revelação objetiva da verdade, mas sim uma construção que reflete interesses e visões particulares. Por exemplo, uma mesma cláusula pode ser interpretada de forma mais rígida ou mais flexível, dependendo da ideologia do intérprete. Isso pode levar a uma aplicação da lei que, embora tecnicamente consistente com o texto, não necessariamente reflete a intenção original do legislador ou a justiça universal. A influência dos precedentes. O uso de precedentes, ou decisões anteriores, na interpretação das leis também pode ser um exemplo de fingimento. Os precedentes são utilizados para garantir consistência e previsibilidade, mas também podem ser manipulados para se adequar a certos interesses ou contextos. A escolha de quais precedentes seguir e como aplicá-los pode refletir um fingimento da neutralidade judicial, ocultando as influências e preferências subjacentes. Fingimento no processo judicial. O papel da retórica e da persuasão. No tribunal, advogados e partes envolvidas frequentemente empregam técnicas retóricas e estratégias persuasivas para influenciar o julgamento. Essas estratégias podem incluir a apresentação de argumentos e evidências de maneiras que moldam a percepção da verdade. O fingimento aqui não é apenas uma questão de engano, mas de performance, onde a forma como a informação é apresentada pode ter um impacto significativo no resultado. A imagem pública da justiça. O sistema judicial também pode engajar-se em fingimento ao buscar manter uma imagem de imparcialidade e justiça. Em casos de grande visibilidade pública, o sistema pode adotar procedimentos ou comunicar decisões de maneira a preservar a confiança do público, mesmo que isso não corresponda completamente à aplicação da justiça de maneira ideal. Fingimento e construção da realidade jurídica. A construção da lei. As leis são frequentemente construídas e ajustadas com base em pressões políticas e sociais. As leis podem ser formuladas de maneira a aparentar resolver problemas complexos ou refletir certos valores, enquanto na prática, podem não abordar eficazmente as questões subjacentes. Isso pode ser visto como um tipo de fingimento, onde a legislação cria uma aparência de solução sem implementar mudanças substanciais. A justiça e a percepção pública. A percepção pública da justiça pode ser moldada por aspectos que vão além da prática real. As decisões judiciais e as interpretações legais podem ser apresentadas de maneira a alinhar-se com as expectativas sociais, mesmo que não representem fielmente a realidade dos casos. Isso pode refletir um fingimento em que a justiça é moldada para manter a ordem social e a aceitação pública, em vez de se basear apenas em princípios jurídicos objetivos. Crítica e reflexão. Desafios à neutralidade judicial. A teoria do fingimento desafia a noção de que o sistema jurídico é completamente neutro e objetivo. Ela sugere que o sistema está imerso em construções sociais e interpretações subjetivas, o que pode afetar a forma como a justiça é administrada. Essa perspectiva crítica pode levar a uma maior reflexão sobre a necessidade de maior transparência e a busca por uma justiça que seja realmente equitativa e menos influenciada por aspectos externos e interesses individuais. O papel da reforma. Reconhecer o fingimento dentro do sistema jurídico pode também apontar para a necessidade de reformas que busquem minimizar as distorções e aumentar a objetividade na interpretação e aplicação das leis. Reformas podem incluir a melhoria da formação de juízes e advogados, a clarificação das leis para reduzir ambiguidades e a promoção de uma maior independência e transparência no processo judicial. No âmbito jurídico, a teoria do fingimento oferece uma lente crítica para entender como as leis e a justiça são interpretadas e aplicadas. Ela revela como a aparência da justiça pode ser construída através de interpretações subjetivas, estratégias persuasivas e a manutenção de uma imagem pública, muitas vezes ocultando as complexidades e as influências subjacentes. Compreender esse aspecto do sistema jurídico é crucial para promover uma justiça mais autêntica e consciente das suas próprias limitações e contradições. A teoria do fingimento pode ser observada, também, no contexto das religiões de várias maneiras,
refletindo como crenças, práticas e interpretações religiosas muitas vezes envolvem aspectos de fingimento, tanto de forma consciente quanto inconsciente. Esse fenômeno pode ser explorado através de diferentes perspectivas, incluindo a prática religiosa, a interpretação dos textos sagrados e a construção das identidades religiosas. Vamos analisar como o fingimento se manifesta em vários aspectos das religiões. Fingimento na prática religiosa. Performatividade religiosa. A prática religiosa muitas vezes envolve a performance de rituais e comportamentos que são visíveis para a comunidade. As pessoas podem adotar certos comportamentos ou participar de rituais para conformar-se às expectativas sociais ou para mostrar devoção, mesmo que seus sentimentos pessoais possam não corresponder totalmente à sua performance pública. Essa performatividade pode ser vista como um tipo de fingimento, onde a aparência de religiosidade é mantida para satisfazer normas sociais ou expectativas comunitárias. Máscaras religiosas. Indivíduos podem usar a religião como uma máscara para se adaptar às normas e expectativas sociais. Isso pode incluir a participação em práticas religiosas ou a adoção de certos valores para obter aceitação social ou status, independentemente de uma crença pessoal profunda. A diferença entre a crença interior e a prática exterior pode refletir um fingimento que visa alinhar-se com o que é socialmente aceitável ou valorizado. Fingimento na interpretação dos textos sagrados. Seleção e manipulação de textos. A interpretação de textos sagrados pode ser influenciada por interesses pessoais, políticos ou sociais. Os líderes religiosos e os intérpretes dos textos podem selecionar e enfatizar certas passagens para apoiar suas próprias agendas ou para se conformar com as normas contemporâneas. Esse processo pode envolver um tipo de fingimento, onde a interpretação não reflete uma compreensão objetiva ou completa dos textos, mas sim uma construção que atende a objetivos específicos. Relação entre literalidade e metáfora. A interpretação literal versus metafórica dos textos sagrados também pode refletir um fingimento. Em alguns casos, interpretações literais são usadas para reforçar dogmas ou normas, enquanto interpretações metafóricas podem ser usadas para suavizar ou adaptar ensinamentos antigos para se adequar aos contextos modernos. A escolha entre essas abordagens pode ser influenciada por considerações que vão além da busca pela verdade espiritual. Fingimento na identidade religiosa. Construção da identidade religiosa. A identidade religiosa muitas vezes envolve a construção de uma imagem pública que pode não corresponder completamente à experiência pessoal ou à prática privada. Indivíduos podem adotar certos atributos ou comportamentos religiosos para se integrar melhor à comunidade ou para manter uma reputação, mesmo que suas crenças pessoais ou práticas não correspondam completamente a essa imagem pública. Pressões sociais e expectativas. As pressões sociais e as expectativas comunitárias podem levar os indivíduos a manter uma fachada religiosa que pode não refletir suas crenças reais. Isso pode incluir a participação em práticas ou rituais que são esperados pela comunidade, mesmo que esses atos não correspondam às convicções ou sentimentos verdadeiros do indivíduo. Fingimento em instituições religiosas. Manutenção da autoridade e do poder. Instituições religiosas podem engajar-se em fingimento para manter a autoridade e o poder sobre seus seguidores. Isso pode incluir a apresentação de uma imagem de infalibilidade ou autoridade moral que não corresponde totalmente à realidade interna da instituição. A gestão da imagem pública da religião pode ser uma forma de fingimento para preservar a influência e o controle sobre a comunidade. Crises e escândalos. Quando surgem crises ou escândalos dentro de uma instituição religiosa, o fingimento pode se manifestar na tentativa de minimizar ou ocultar os problemas para proteger a imagem da instituição. Isso pode envolver a negação, a manipulação da informação ou a reinterpretação dos eventos para se ajustar à narrativa oficial da instituição. Reflexões críticas. O papel da autenticidade. Reconhecer o fingimento na religião não significa que todas as práticas religiosas sejam insinceras ou falsas. Muitas vezes, o fingimento pode refletir a complexidade e a profundidade das experiências religiosas humanas, que podem incluir tanto aspectos autênticos quanto performativos. A compreensão crítica do fingimento pode levar a uma reflexão mais profunda sobre o papel da autenticidade na prática religiosa e na vivência da fé. Impacto na espiritualidade pessoal. A consciência do fingimento na religião pode também influenciar a espiritualidade pessoal. Reconhecer a diferença entre aparência e realidade pode levar a uma busca mais honesta e pessoal pela verdade espiritual, permitindo que os indivíduos se engajem em práticas que sejam mais alinhadas com suas crenças e valores autênticos.
A teoria do fingimento aplicada ao contexto religioso oferece uma perspectiva crítica sobre como a prática, a interpretação e a identidade religiosa podem ser moldadas por aspectos de aparência e performance. Embora o fingimento possa ser visto como uma forma de engano ou manipulação, ele também pode refletir as complexidades e os desafios da experiência religiosa humana. Compreender esses aspectos pode levar a uma apreciação mais profunda da relação entre a fé, a prática e a autenticidade na vida religiosa. Sim, é possível concluir que todos nós, em diferentes graus e formas, exercemos aspectos da teoria do fingimento. Essa teoria sugere que a prática do fingimento é uma parte integrante da experiência humana, refletindo como lidamos com as expectativas sociais, nossos próprios conflitos internos e a complexidade das interações humanas. Vamos explorar essa ideia mais a fundo. Fingimento como comportamento humano universal. O papel das máscaras sociais. A teoria do fingimento pode ser observada em diversos aspectos da vida cotidiana. Usamos máscaras sociais para adaptar nosso comportamento a diferentes contextos e expectativas. Por exemplo, muitas pessoas ajustam sua maneira de falar, vestir e agir dependendo do ambiente em que se encontram, seja no trabalho, em reuniões sociais ou em eventos familiares. Esse ajuste pode ser visto como uma forma de fingimento, onde apresentamos uma versão de nós mesmos que se alinha às normas ou expectativas do contexto. Fingimento no autoengano. O autoengano é uma forma de fingimento em que uma pessoa engana a si mesma para evitar a dissonância cognitiva ou a dor emocional. Isso pode incluir a racionalização de comportamentos questionáveis, a minimização de falhas pessoais ou a manutenção de crenças que não são totalmente consistentes com a realidade. O autoengano permite que as pessoas mantenham uma imagem positiva de si mesmas ou evitem enfrentar verdades desconfortáveis. Fingimento nas relações interpessoais. A manutenção da imagem social. Nas interações interpessoais, o fingimento pode surgir quando indivíduos apresentam uma imagem ou comportamento que não corresponde completamente à sua verdade interior. Por exemplo, em situações sociais, as pessoas podem exibir uma confiança ou um interesse que não sentem verdadeiramente para se encaixar ou agradar aos outros. Essa prática ajuda a manter relações harmoniosas e a criar uma impressão positiva, mas pode também ocultar sentimentos e opiniões reais. O impacto das expectativas sociais. As expectativas sociais e culturais influenciam como as pessoas se comportam e se apresentam. Em muitas situações, o fingimento ocorre para atender às normas sociais ou para evitar julgamentos. Isso pode incluir a adoção de certos comportamentos, opiniões ou identidades que são valorizados ou esperados pela sociedade, mesmo que não correspondam plenamente à autenticidade pessoal. Fingimento no ambiente profissional. A construção de imagem profissional. No ambiente profissional, o fingimento é comum na construção de uma imagem que reflete competência, confiabilidade ou outros atributos desejáveis. Muitas vezes, isso envolve a apresentação de uma versão idealizada de si mesmo para avançar na carreira ou para se alinhar com as expectativas da organização. Isso pode incluir a exibição de habilidades ou comportamentos que podem não refletir a verdadeira natureza da pessoa, mas que são considerados vantajosos no contexto profissional. A gestão de conflitos e desafios. Em situações de conflito ou desafio no trabalho, as pessoas podem usar o fingimento para manter uma fachada de calma, controle e profissionalismo. Esse comportamento pode ajudar a lidar com pressões externas e a manter uma imagem positiva, mas também pode ocultar estresse real, frustrações ou insatisfações. Fingimento e identidade pessoal. A construção da identidade. A identidade pessoal é muitas vezes construída através da apresentação de uma narrativa coerente para nós mesmos e para os outros. Esse processo pode envolver uma forma de fingimento, onde aspectos da identidade são enfatizados ou minimizados para criar uma imagem que se alinhe com nossos próprios objetivos ou a percepção social desejada. A identidade é, portanto, uma construção dinâmica que pode incluir elementos de fingimento. A busca por aceitação e validação. A necessidade de aceitação e validação pode levar as pessoas a adotar comportamentos ou atitudes que não refletem totalmente seus verdadeiros sentimentos ou crenças. Esse desejo de se encaixar ou ser aprovado pode resultar em um fingimento que afeta a forma como nos apresentamos e interagimos com os outros. Reflexões críticas. Autenticidade e integridade. Reconhecer que todos nós exercemos a teoria do fingimento pode levar a uma reflexão mais profunda sobre a autenticidade e a integridade. Embora o fingimento seja uma parte inevitável da vida humana, a busca por um equilíbrio entre aparência e realidade pode ajudar a cultivar uma maior autenticidade nas relações pessoais e profissionais. O papel da consciência. A consciência do fingimento pode permitir uma maior compreensão das próprias motivações e comportamentos.
Refletir sobre as razões pelas quais adotamos certos papéis ou imagens pode ajudar a alinhar mais de perto nossas ações com nossos valores e crenças genuínas, promovendo uma vida mais autêntica e satisfatória. A teoria do fingimento oferece uma visão abrangente sobre como os seres humanos criam e mantêm ilusões em diversos aspectos da vida. Desde a filosofia até o direito e a religião, o fingimento reflete a complexidade das percepções humanas e das construções sociais. Embora o fingimento possa ser visto como uma forma de engano, ele também pode ser compreendido como uma estratégia adaptativa para lidar com expectativas, pressões sociais e a complexidade da experiência humana. Reconhecer e refletir sobre esse fenômeno pode levar a uma maior autenticidade nas relações pessoais e profissionais, bem como a uma compreensão mais profunda das dinâmicas sociais e individuais.